A análise gráfica é a mais completa para você utilizar para sua tomada de decisão nas suas operações, principalmente de day trade, porque é que te dá mais versatilidade e alternativas para encontrar aquela estratégia que faz sentido para você e para o seu perfil. Existem vários tipos de gráfico e hoje eu quero falar com você até o final desse vídeo sobre o gráfico de pontos. Eu vou trazer ele aqui fazendo com vocês uma leitura no dólar futuro e trazer as principais estratégias e formas de você identificar as melhores estratégias, as melhores oportunidades em qualquer ativo, seja o mini dólar, o mini índice, forex, cripto, bitcoin e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí para fortalecer o canal e obviamente se você gosta ainda mais, você vai se inscrever no canal que quase todo dia eu tô postando conteúdo aqui bem bacana para vocês. Então vamos que vamos. Como que ele funciona? Qual que é o grande racional por trás desse tipo de gráfico? Eu vou colocar o gráfico de 1 minuto aqui, ó, só para você ver a diferença. Hoje, nesse momento, o gráfico do dólar tava fazendo a movimentação de queda, começou a fazer uma movimentação de alta. Vou colocar um gráfico de 5 pontos e aí você vai ver que o mercado ele vai se separar aí em tipos de candle em forminhas simétricas de barras. Alguns de vocês provavelmente já ouviram falar no gráfico de Renko, que você coloca um 5R no gráfico e ele forma esses boxes, esses quadradinhos. O Renko ele é muito mais popular, muito mais famoso, digamos assim, do que o próprio gráfico de ponto. Mas qual que é a diferença entre eles? O gráfico de Renko, quando o mercado vai subindo, você escolheu 5 pontos, ou seja, quando ele forma 5 ticks, o gráfico de Renko 5R significa 5 ticks, ou seja, são 2,5 pontos. Passou 2,5 pontos, ele gera uma caixinha nova. Passou 2,5 pontos, uma caixinha nova e por aí vai. Ele só vira o vermelho quando ele volta o dobro, ou seja, voltou 5 pontos, voltou 5 pontos para cima, voltou 5 pontos para baixo, e aí 2,5 pontos, 2,5 pontos, 2,5 pontos. O gráfico de Renko ele funciona dessa forma. O gráfico de pontos, pessoal, 5P, ele vai ser muito parecido com o gráfico de Renko. A diferença é que ele não precisa que o mercado volte o dobro para formar um candle, para formar um box. A gente vai chamar isso aqui de box, tá? Para formar um box contrário. Ou seja, aqui no 5P, ele também vai formar um box a cada 5 faixas de preço, né? Então a gente está falando aí de 2,5 pontos. Então andou 2,5 pontos para cima, formou uma caixinha. Voltou a mesma quantidade, ele já forma uma contrária. O gráfico de Renko, se você olhar, ele não tem em hipótese alguma uma inversão do verde para o vermelho em que eles estão lado a lado. Nunca isso vai acontecer no gráfico de Renko. Você sempre vai ter somente um verde do lado, ou vai ter um outro, ou antes vai ter um outro verde, ou depois vai ter um outro verde, ou não vai ter nada. Mas você nunca vai ter, por exemplo, um vermelho e na inversão você vai ter um verde do lado. Isso não vai acontecer. Você sempre tem no gráfico de Renko, o verde só aparece quando ele volta o dobro. Então você aqui não vai ter o box, porque todos esses boxes são simétricos iguais. Trazendo novamente aqui uma leitura, pessoal, para o mercado do gráfico aqui, do mercado de dólar no gráfico de 5 pontos, vamos marcar as principais estratégias. Eu vou apagar um pouco dessas médias móveis que estão aqui, porque eu quero focar somente na leitura gráfica com vocês por enquanto. Uma vantagem do gráfico de pontos, que por exemplo o gráfico de Renko não tem, por ele ter essa fragmentação de mostrar realmente onde o mercado consolidou, né? Ele mostra os boxes um do lado do outro, você acaba tendo uma facilidade maior para identificar aquela faixa de preço que realmente o mercado travou, ou seja, o mercado deixou muito volume de negociação aqui. Por exemplo, vou até marcar isso aqui, ó, e colocar um volume at price. Deixa eu ver se ele vai mostrar isso aqui legal para mim. Aí, ó, tá carregando, pronto. Então ele mostra para mim que nessa faixa de preço ali dos 690, 92, ó, 90, 92 foi a maior região de volume, exatamente porque eu peguei um pedaço aqui para trás, obviamente, mas analisando esse cenário todo, aqui foi o momento em que o mercado mais deixou volume. E eu, por mais que eu não tenha colocado nenhuma ferramenta de volume na minha tela, o fato de eu ter visto essa consolidação aqui, que somente no gráfico de pontos você teria visto, no gráfico de 1 minuto aqui, ó, você até teria visto uma pequena consolidação, mas o gráfico de pontos, ele traz para você essa
precisão milimétrica de qual foi a faixa de preço realmente que o mercado ficou travado. E isso, obviamente, traz para a gente uma orientação de que esse ponto ele é importante. No nosso vídeo anterior, eu vou deixar um card aqui para você assistir a minha aula de Price Action, eu marquei principalmente a importância de topos e fundos, e é algo que eu realmente levo muito em consideração na minha análise e acredito que você deveria levar também. Mas essas faixas de preço de muita consolidação de mercado travado, ela ajuda a gente mais ainda porque é uma forma de você identificar essas faixas de preço de importância que o mercado enroscou para seguir. Aqui a gente teve até uma condição legal de que esse fundo dessa movimentação foi feito por essa pequena consolidação no gráfico de pontos. Acontece que, caso o mercado volte aqui para baixo, eu vou levar esses pontos como sendo importantes. Aqui o mercado deu uma travada também, então eu sei que esse canal todo aqui, ele é um canal importante, então eu posso até me organizar para priorizar um meio termo entre eles. Buscar uma operação, por exemplo, aqui próximo do meio dessa movimentação para uma possível compra. Estou considerando a compra, obviamente, porque o mercado está lá em cima, né? Então, caso ele caia, não é o que está parecendo acontecer, porque, de novo, foi assunto da nossa última aula também, que está gravada aqui no meu canal, deixei o card ali para vocês assistirem. Eu não posso focar somente em onde estão os topos e fundos, mas também para onde que eles estão indo. E, obviamente, que no final das contas, você vai ter qualquer tipo de gráfico aqui, os 5 pontos, o 5R, o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos, você vai ter várias formas diferentes de ver a mesma coisa, porque o preço é um só. Então, você está apenas escolhendo qual é o tipo de gráfico que você quer criar intimidade para identificar as melhores oportunidades. Então, o mercado vai estar rompendo máxima como está rompendo agora e você vai identificar que, de fato, o mercado está vindo deixar topos e fundos maiores. E aí você vai priorizar suas operações de compra. Então, você vai priorizar suas compras aonde? Em regiões em que o mercado travou bem. Aqui ele não deixou nada muito maravilhoso aqui pra gente, obviamente, aí eu vou usar de referência, eu posso usar esse topo, mas se eu quiser priorizar de novo, não, cara, eu quero priorizar só aquela faixa de preço que o mercado enroscou bastante, aí eu tenho, num momento mais curto, essa faixa de preço aqui, ó, em que o próprio gráfico já mostra para mim que tem bastante box nessa consolidação que ele estava travando. Aqui provavelmente foi a maior região de volume pra gente analisar, ó, repara. Então, essa faixa aqui do 698, 99, próximo do 700, foi exatamente ali onde ele deixou a maior região de volume. Óbvio que o 700 acabou sendo mais importante, até porque, se eu não me engano, deixa eu ver o negócio. Não, achei que fosse a abertura do dia, mas não foi. Mas beleza, o 700 deixou muito volume, que é exatamente próximo dessa região. O 700 foi exatamente aqui onde o mercado deu essa enroscada. Então, é a maior região de volume e o próprio gráfico já mostra para mim. Se eu trouxer isso aqui para trás, ó, eu tenho, de certa forma, a região do topo. Eu não marquei exatamente o limite do topo, mas ele já mostra para mim que essa região é extremamente importante. Isso eu marquei aqui com vocês, uma leitura, de novo, parecido com o nosso último vídeo. Direção de topos e fundos e onde estão topos e fundos para eu tomar a minha decisão. Eu posso utilizar outras ferramentas, pessoal, para o meu auxílio, como, por exemplo, arroz com feijão, pessoal. Médias exponenciais aqui, uma média de 50 e uma média de 100. Eu vou até apagar isso aqui rapidinho. Vou apagar essas barras. E aí você consegue utilizar, por exemplo, essas médias para operar a favor da tendência dentro desse tipo de gráfico, lendo também lendo também o pullback, correção, a movimentação de tendência é de alta, eu tenho médias para cima? Tenho, legal, então vou priorizar compras. Quero priorizar compras no pullback? Quero, então legal, eu vou priorizar. Rompeu só um pouquinho, voltou, tá próximo da minha média, coloco um stop ali de 5 pontos que seja no dólar, né, para ficar ali abaixo dessa região da média no pullback, legal. Ah, mas eu deixei um topo aqui nessa região também, olha só essa região de briga, que legal. O mercado nem chegou tão perto, mas ó, candle de queda, 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 você já começa a ter essa briga. Uma das estratégias que você pode utilizar é justamente comprar a favor dessa região de briga no pullback, mas de novo, não é toda vez que ele enroscar e romper que você vai comprar ou que você vai vender, não. Você precisa ter, de novo, esse conjunto de regras que eu acabei de falar para você. Eu tenho características de uma tendência de alta, topos e fundos anteriores estão mais altos? Sim. Vou utilizar uma média como referência? Vou, legal. Eu tô fazendo um pullback próximo da média, eu tô vindo próximo de uma
região importante, como um topo anterior para testar a bipolaridade de suporte? Sim. Então você tem que fazer esse checklist, né, para estabelecer todos os conjuntos de regra que você vai priorizar para sua tomada de decisão. Nesse momento a gente viu no curto prazo, esse enrosco, o mercado está rodando agora, ó. Esse enrosco aqui, e o mercado rompeu o topo, a gente estava analisando, rompeu o topo, começou a voltar, queda, 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 começou a virar. No gráfico de Renko é mais comum você ter leituras parecidas com essa, ó, deixa eu apagar aqui. No gráfico de Renko é mais comum você ter o gatilho da sua entrada exatamente essa inversão, você compra essa inversão, stop abaixo. Aí aqui, eu tenho até uma regrinha que eu só entro se ele tiver corrigido pelo menos 3. Ah, aqui corrigiu 2 e foi, beleza, eu não faço esse trade. Corrigiu só 2, só 1, só 2, eu não faço. Eu só entro quando ele corrige pelo menos 3, e aí eu entro na inversão desse sinal, ou seja, tava caindo 1, 2, 3, virou o primeiro verde, eu compro. Isso é uma estratégia do gráfico de Renko, mas que você pode adaptar para o gráfico de pontos. O que polui um pouco é que às vezes o gráfico de pontos ele já cai um pouco mais poluído dessa forma, né? Justamente por ele não ter a regra de ter que cair o dobro do que subiu para mostrar um box invertido, né? Então ele não tem essa. Então, consequentemente, ele é um gráfico mais poluído do que o gráfico de Renko. Os dois são categorizados como gráficos atemporais, porque ele não leva em consideração o tempo para formar, e isso pode fazer com que você tenha mais ruído no seu gráfico. Não estou aqui para dizer que o gráfico de Renko é melhor do que o gráfico de pontos, mas eu acredito que cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem, como eu falei para vocês, né? O gráfico de Renko, o gráfico de pontos, você consegue ter essa análise mais precisa daquele preço de fato que o mercado deu uma travada. Você viu aqui, cara, o mercado travou aqui, ó, começou a voltar, já rejeitou. Nessa rejeição, ele fez o quê? Já travou aqui embaixo, começou a subir. Isso aqui mostra para mim, reforça um fundo ainda mais relevante. A gente marca topos e fundos anteriores como sendo regiões de importância, sim, é legal, mas quando um topo ou um fundo é formado por esse tipo de briga, ele reforça ainda mais a importância do ponto. Ele mostra para mim que é ainda mais relevante. Vamos até ver aqui para trás, ó. O mercado deu uma travadinha nessa faixa de preço, o mercado rejeitou um pouco, deu uma travada, mas a tendência está realmente muito forte. Por isso que eu falo, você não vai focar somente em onde está o topo e o fundo, mas sim para onde ele está indo e ir a favor dele, tá? A gente teve exatamente agora, pessoal, essa reversão desse movimento. Eu poderia muito bem estar usando essa aula aqui somente olhando o que aconteceu nos últimos dias, que foram dias extremamente mais direcionais, e você teria uma estratégia de tendência muito mais solidificada para encontrar as suas oportunidades. Olha só isso aqui que legal. Pô, o mercado brigou nessa faixa de preço, olha isso aqui que legal. Nem chegou perto ali, já tocou na média. A média ela serve como suporte e resistência móvel para a gente também. É uma outra forma que eu gosto muito de utilizar. As pessoas reclamam assim, ah, mas a média móvel ela é atrasada. Sim, se você ficar operando cruzamento de média, cruzou para cima, compra, cruzou para baixo, vende, você vai muitas vezes estar com uma estratégia atrasada, que você vai estar comprando muito caro ou vendendo muito barato. Mas se você utiliza ela como referência de todas essas formas que uma média móvel deve ser utilizada, como cruzamento, inclinação, posição do preço em referência à média, você consegue ter mais chance de acertar uma operação vencedora. E obviamente que quando você entra a favor da tendência, você vê que você está na direção certa, você se sente mais confortável para deixar o mercado andar. Óbvio que se você tivesse entrado numa operação de venda aqui, por exemplo, você teria ficado ali quase 30 minutos até o mercado de fato começar a acelerar, aí caiu rapidinho isso aqui em 10 minutinhos, mas seria o suficiente para você se sentir confortável e pensar assim, caramba, o mercado está em tendência de baixa, eu vou continuar nesse mercado e vou buscar outras alternativas, outras estratégias para entrar a favor dessa movimentação. Uma coisa que eu já estou identificando que é um padrão muito fácil de identificar é isso aqui, ó. Mercado fez, querendo ou não, uma correção, um pullback, travou aqui, ele faz esse rompimento falso para depois cair. Eu vi isso se repetir em vários momentos aqui enquanto eu estou explicando essa aula aqui para vocês. E de novo, eu estou dando essa aula para vocês porque eu conheço bem esse tipo de gráfico, mas eu não vou mentir para vocês e dizer que eu sou um grande utilizador, que é o gráfico que eu mais uso. Não é. Mas eu estudei muito sobre ele, mas vocês viram que enquanto eu tô aqui dando essa aula para vocês, eu tô percebendo alguns padrões de comportamento, que ele faz esse rompimento
rompimento falso e depois segue a favor da movimentação. Eu estou usando, obviamente, aqui um exemplo de uma tendência de baixa, porque foi o que a gente mais teve nos últimos dias, mas se você pegar um outro mercado de tendência de alta também, muito provavelmente o cenário seria muito parecido. Óbvio que você tem que tomar cuidado com esse tipo de estratégia quando o mercado começa a ficar um pouco mais lateral e não tem mais tanta amplitude. A ideia é, se você entrar, por exemplo, o mercado corrigiu 1, 2, 3, virou aqui, eu quero vender, beleza. Cara, você não vai deixar ele voltar ali para cima. Tá querendo pegar o pullback para continuar caindo, não deu certo, você não vai ficar segurando o trade, você tem que aplicar a uma estratégia técnica, um gerenciamento de risco que faça sentido para ela. Então, stop tem que ser preferivelmente não curtíssimo, mas ele tem que ser menor do que o alvo que você vai buscar. Então, tá operando a favor da tendência, surfa o máximo de pontos que você puder a favor dessa movimentação, mas não necessariamente você precisa deixar voltar muita coisa. Nossa, vendi aqui, tô com quase 30 pontos, vou deixar para sair no 0 a 0. Não deixa dinheiro na mesa também, né? Mas a ideia é que você, obviamente, carregue o máximo de pontos possíveis aí para que o seu risco retorno das suas operações faça sentido para você, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre gráfico de pontos. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha servido para te ajudar a operar melhor no mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal que eu posto bastante todos os dias aqui sobre estratégias, mindsets e gerenciamento de risco, setups, alguns reacts legais aí que vocês gostam bastante. Então, tamo junto, valeu, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e se você usa esse tipo de gráfico. Valeu, tchau, tchau.